Olá, o programa Mosaico de hoje traz o arquiteto e designer premiado, Léo Ferreiro. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E como falei, o Mosaico de hoje traz aqui como convidado o Léo Ferreiro, arquiteto, design premiado, né? Nós vamos falar disso. Léo, seja bem-vindo, macho velho. Obrigado, Totão. Obrigado pelo convite. Muito especial estar aqui. Léo, arquiteto, né? Eu acho que tu já nasceu arquiteto, né? Porque na ambiência da tua casa, né? Eu acho que um dos assuntos principais era a arquitetura, não é não? De alguma forma era. Eu acho que foi uma coisa que sempre me direcionou a fazer, né? Mas eu acho que principalmente eu fui criado um curioso. Eu acho que eu nasci um curioso. Eu acho que tanto pelo lado do meu pai como pelo da minha mãe, eles sempre me incentivaram a observar as coisas, a tentar ter ideia. Mas o processo criativo muito forte, né? Assim, o processo criativo, casa, né? Eu me lembro, né? Sou amigo pessoal, grande amigo do Napoleão Ferreira, seu pai, né? Eu cito muito uma das pessoas mais inteligentes, cultas que eu conheço. A minha também. Né? E é um amigão mesmo. E a Clotilde também, uma pessoa maravilhosa, né? Pessoa que cuida dos animais, né? Gosta dos animais. Gosta dos animais, né? O problema são as pessoas. Era também. Isso é uma veterinária muito bacana, assim, muito competente, não é? Mas assim, eu me lembro, por exemplo, tu já menino, na tua casa, por exemplo, tem a história da casa de Serra, né? De Guaramiranga, que já é uma coisa atípica, um projeto criativo, né? Assim, do fazer assim mesmo, assim, na tua casa, o processo criativo muito grande. Mas tu sempre desenhou desde menino, criança? Sempre gostei de desenhar e inventar coisa, né? Então, eu desenhava, aí fazia coisa com barro, pegava coisa no chão para inventar coisa de brinquedo. Então, sempre essa coisa do trabalho manual, né? Desenho era uma coisa, sempre gostei, né? Mas também pegar o material e mexer e inventar coisa também era, né? Brincava com barro, massinha. Aí quando é que chega o momento que o teu desenho tem a visão de projeto, de realizar, né? Já na arquitetura, na escola de arquitetura? Foi. É porque essa curiosidade de aprender, de inventar, né? Então casou muito com a formação, né? Então quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive uma direção assim na área de projeto, né? Eu sempre me empolguei muito em fazer o projeto. E a parte que eu mais gostava era essa, de criar o projeto, né? Dos projetos arquitetônicos, porque eles me faziam estudar e aprender. Então, é como se eu fosse desenvolvendo uma lente para ver o mundo através do projeto. Então, a partir dali eu começava a observar em volta e daí eu identificava os projetos, as ideias que eu ia trazer para as coisas que eu ia criar, né? Sei. Então, mas isso foi uma metodologia que eu fui aprendendo, né? Eu aprendi isso na faculdade, aprendi isso com meu pai, né? Certo. Quando eu fui começando a virar uma coisa mais controlada, né? Mais científica. Mas teve uma época muito intensa assim na tua vida também ligada ao esporte, né? Foi. Aí foi o quê? Era o quê? Qual era o esporte que tu fazia? Rapaz, eu nunca tinha me dado com esporte nenhum. Sim. Eu fazia meio que obrigado.
Aí, na época, eu descobri uma luta, o Muay Thai. E aí foi onde eu me encaixei, foi onde eu me encontrei. Eu sempre fui de ter focos muito grandes em coisas específicas. Ao longo da minha vida sempre tive isso. Então, tive isso desde criança. Eu sempre eu gostava de uma coisa, eu vivia para aquilo ali. Sim, o pessoal não estranhou não quando tu luta, se interessou em esporte que dizer por luta, assim? Rapaz, os meus pais no começo deixaram eu ir, né? E não deram muita atenção. Eles nunca me disseram assim. Quando eu comecei a lutar campeonato, eles não estavam gostando muito, porque eu... Chegaram aí a assistir? Não. Disseram que nunca iam assistir isso aí. É meio bruto, né? Assim, disseram uma barbaridade. Mais uma vez eu fui assistir, um amigo meu disse, bora assistir uma luta. Não sei se é esse MMA, sei lá o que era, tudo. E ele chegou e conseguiu uma mesa. Era até o Siqueira, esse meu amigo. Aí ficou com uma mesa junto com, acho que era com Paulo Plutarco, que era ligado à luta, tudo. Era uma mesa privilegiada. Rapaz, de perto, rapaz, dói na gente só em escutar o barulho do chute, do tabefe e tal, do morro, né, todo. E eu disse, rapaz, eu com meu whiskyzinho ali e tal, com meu salgadinho, eu disse, rapaz, eu vou afastar aqui, assim, já espirra sangue aqui em cima. Não era? Eu já lutei 5 vezes esse tipo de campeonato. Esse tipo de luta? Já. Isso faz 15 anos. 15 anos atrás eu estava no colégio, aí comecei a treinar, gostei. Com 6 meses o treinador, o Wendel Nobre, um treinador muito bom, e ele já colocou para lutar. Aí eu fui na onda, foi até engraçado porque eu não era dos melhores e achavam que eu ia perder a luta, acabei ganhando. Aí isso aí, acho que chocou tanto que o pessoal começou a me ver como um dos bons da equipe, mas eu não era o melhor, eu era muito esforçado, né? Porque eu acho que até na luta, essa coisa da curiosidade, até na luta você descobre os detalhes, sabe? Que isso me fazia querer aprender a luta, eu acho que porque eu também tinha os detalhes, sabe? Eu acho que os detalhes também, eu acho que também a questão de você controlar a sua ansiedade, né? Tudo tem E era muito bom, assim, era muito bacana, eu gostei. Mas e aí, fora do ringue, assim, fora da academia, tranquilo, né? Foi muito não tinha assim, isso não, né? Geralmente é isso, né? Quem faz luta, tudo, fica até mais paciente, né? Na rua, vamos dizer assim, né? Fica mais controlado, né? Eu acho que essa ideia da luta, assim, como objetivo prático, vão ser muitas poucas situações que você vai realmente usar isso numa situação cotidiana. Você vai fugir desse tipo de situação, a verdade é essa, né? Você não vai querer entrar numa luta, você vai querer fugir. Então a chance de você enfrentar alguma coisa pode ser que não é tanto. Mas se você for pensar no aspecto ao longo da sua rotina, né? Aquilo ali te faz muito bem, né? Assim, inclusive extravasa bastante, né? Hoje eu ainda pratico luta, só pratico boxe e jiu-jitsu, né? Então são coisas que que fazem parte... Mas não compete não, né? Mas... Não tanto. Eu não gosto muito de competição. Às vezes, mas não... Tu conheceste, tinha um lutador que era o Mãozinha, era? Era eu. Era tu? O Mãozinha. O pessoal diz isso. Uma vez chegou um jovem disse na polícia, o senhor é pai do Mãozinha? Pai do Mãozinha. Eu não tinha nome, não, era o Mãozinha. Mãozinha, era? Era o Mãozinha. Ele tá engraçado, porque eu sabia de onde que as pessoas, sei lá, estava aqui na rua, aí alguém me chamava, o nome que me chamava eu sabia de onde que vinha. Esse passa, o Mãozinha, esse aí é da... Mas interessante, né? Porque a mão que, por exemplo, que pratica o esporte, que luta e tal, né? Quer dizer, tem a luta do esporte aí e tudo, e depois tem a luta mesmo do teu manufaturar, né? Do teu trabalho, fazer, do trabalho mesmo, né? Mas aí tu deixaste, assim, mais essas lutas, assim, mais de ringue, assim, mais violento. Tem algum evento, assim? Cara, eu ainda sou fã. Ainda é o esporte que eu mais gosto de assistir, né?
Mas eu não luto. Tem outra história engraçada na época que isso tem a ver um pouco com a faculdade, que foi assim. Quando eu estava no segundo ano, né, que na época era segundo ano, você ia pro terceiro, o terceiro você já tinha que estar focado no... E nessa época eu treinava muito, treinava 2 vezes por dia. Pô. Treinava 2 vezes por dia, vivia para aquilo ali, né? E estava dedicando bastante tempo, né? Estudava e dedicava bastante tempo na luta. Aí meu pai chamou assim para conversar e perguntou assim, mas o que você vai querer fazer? Você vai querer ser lutador ou você vai querer ser arquiteto? Porque eu já dizia que queria fazer arquitetura, né? Aí, porque você não vai poder fazer as 2 coisas que você está fazendo hoje. Então você tem que decidir qual que você vai querer. Aí eu vou fazer arquitetura. Aí eles então pronto. Então é melhor você não focar em estudar. Então aí terceiro ano foquei em estudar para o vestibular, né? Estudou muito? Estudei. Ainda treinei algumas vezes, mas só de leve. É porque eu acho que pede, né, o organismo, né? Assim, pede. Tudo, né? É porque a rotina de atleta ela é muito pesada. Você não é só treinar, você tem que treinar, correr, focar a mente. Sabendo, assim, sabendo fazer uma metodologia de projeto do seu tempo, né? Que a arquitetura nos ensina isso, né? Eu acho que até agrega valor, né? É verdade. Isso. Aí tu entrou lá na faculdade. Foi. Viveu o tempo de faculdade, porque eu digo assim, porque na época, né? Eu fui colega do seu pai lá, conversa com ele, a gente passava o dia na faculdade. Era Amigo de todo mundo lá. Dos professores aos servidores, né? Passar o dia na biblioteca. Mas quando eu entrei lá, era na época da régua T. Então a gente tinha um escaninho da gente, que é a régua T, o papel vegetal, o viso de benzina, né? Aí isso daí a gente tinha até roupa lá, né? Porque às vezes ficava lá o dia todo virado. Pegou essa época, assim? Só no comecinho que a gente teve que desenhar as coisas à mão, depois foi o computador, né? Depois já, né? E é até engraçado você estar falando que quando foi uma coisa bacana de quando eu entrei, era que tinha muita gente da época de vocês, né? Então, tipo, a Fatinha, na época, a senhora que cuidava da cantina, na época que vocês estavam, quando ela estava entrando, eu estava começando, né? Aí teve professor que foi meu professor, que vocês foram a primeira turma, né? Foi muito bacana, assim, porque eles falavam, né? Assim, tipo, caramba, né, tô hoje com o filho dos meus primeiros alunos. A Fatinha dizia assim para mim, você besta, não sai daqui não para ir almoçar no restaurante não, porque tinha um restaurante universitário. Tu almoça aqui, comidinha caseira, tal, paga o que for pagar lá, tudo era quase que ficava lá, mas não era, tinha um pessoal que ela chamava, tinha outros, né, que não tinha. Eu passava o dia lá, né? Com tudo, aí, rapaz, bom demais. A Fatinha, né? Aí rapaz, tu chegaste a pegar lá o seu Rodrigues, um espanhol que vendia livro? Seu Rodrigues não, já foi o Costinha. Já foi o Costinha, né? Foi o Costinha. Seu Rodrigues merecia um prêmio, sabe? Do próprio curso de arquitetura. Ele vendia, rapaz, livro da Gustavo Dille, né? Quer dizer, livros importados, fiado para estudante de arquitetura, sem ter um papel assinado, né? Só na palavra, tudo. E recebia, né? Então, o senhor Rodrigues, um espanhol, né? Boas memórias, né? Mas o Nogueira, tinha um Nogueira, não sei se você pegou o Nogueira, mas o Zé Augusto. Zé Augusto. Zé Augusto, turma boa, né? Eu vivia a biblioteca, que era fantástica, né? Era lá. A biblioteca de lá era muito boa. Eu sempre gostei de ficar na biblioteca de lá pegava muito livro pegava muita coisa bacana. E o pessoal te identificava muito, como teu pai também? Filho do Napoleão. Quando falava, ele sempre era assim, esse aqui é filho do Napoleão. Aí, olha aí, teu pai, não sabia que teu pai tinha filho, não. Foi, ó. Porque o Napoleão era outro. Eu acho que o Napoleão passava mais tempo na faculdade que eu. É bem possível, como ele sempre foi engajado nessas coisas. Uma coisa que ele me falava muito era isso, se você quer fazer uma coisa,
você vai abrir mão de outras no lugar para você ter tempo para fazer o que você quer fazer mais, né? Eu acredito que ele Porque ele disse que para todo ganho você abre mão de alguma coisa, né? Tem as perdas, né? Também, assim. Né? E nisso. Aí tu se forma arquiteto, aí depois assim, aí vamos já à história do design, né? Que vem muito a ver com a tua curiosidade, né? Foi assim, Totonho. Na verdade, é exatamente a questão dessa vontade de inventar, sabe? Quando eu estava ali na metade da faculdade, por algum motivo, eu disse que queria fazer um móvel. Eu já fazia maquete, né? Já tinha assim coisa com ferramenta. Desde criança eu mexia com ferramenta. Pegar as ferramentas do meu avô, perdia e ficava revoltado. Né? Mas sempre eu fiz isso. E aí, por alguma razão, eu quis fazer um móvel. Porque era curioso, era legal, era a liberdade de tentar fazer alguma coisa nova e executar, né? Porque na arquitetura a gente projeta, mas os outros que executam. E aí, nesse caso, eu quis fazer um móvel e eu gostei, isso foi evoluindo. E eu fui me apegando às ferramentas. Na rua da faculdade ainda tem uma loja de ferramentas bem importante, né? No cruzamento ali com a avenida principal do centro. Na universidade? Na universidade... com a... Imperador... Duque de Caxias, né? Duque de Caxias é a Piguana, né? A Piguana, exato, a Piguana. Essa mesmo. E aí... Olha aí a Piguana aqui, né? Depois bora dar uma atençãozinha ao nosso programa aqui, ao Merchan. Ao Merchan. É verdade. A Piguana foi importante aí na minha carreira, né? Porque o que aconteceu? Eu voltava da faculdade e passava do lado para pegar o ônibus e entrava lá para ver ferramenta. E para mim era massa ficar vendo isso. O que essa ferramenta faz? Rapaz, eu consigo fazer alguma coisa com ela. Aí tu que ia descobrindo? Descobrindo. Aí comprava madeira e tentava fazer o que eu desenhava. Eu desenhava e comprava a ferramenta e fazia. Isso foi evoluindo. Aí daí eu comecei a mexer com solda. Essa história da solda é até assim, bem engraçada, porque eu resolvi fazer um móvel de vergalhão, que eu vi numa revista, e comprei o vergalhão, montei ele todinho, com arame e tal, levei para uma serralheria soldar a esquina da minha casa, assim, do quarteirão. E aí eu paguei um valor lá pro rapaz para fazer, o valor era 1/10 do valor da máquina. Quando eu botei, ele disse, vale, se eu fizer 10 eu compro a máquina. Eu vou comprar a máquina e vou aprender. Aí comprei a máquina e aprendi a soldar. Qual é aquela solda que coloca o negócio? Aquela tudo, lá. Aquela que você tem, toda solda você tem que estar com o rosto protegido, né? A solda ela tem radiação que pode queimar sua pele, sua visão. Tá aquelas faíscas? A luminosidade mesmo. A luminosidade mesmo. Não é nem a faísca que dá um clarão, né? A faísca machuca. Tem um ferrinho, para colocar solda ou solda ferro com ferro? Solda, você tem que ter as duas peças de ferro, né? E aí você tem o metal de adição, né? Que vai ajudar. O metal de adição. Aí, dependendo do tipo da solda, pode ser uma vareta, pode ser uma vareta de eletrodo revestido, pode ser um arame em bobina. Cada tipo de solda, né, tem as suas vantagens. Inclusive, hoje isso é uma coisa que eu acabei me especializando um pouco, essa parte de solda para design. Isso é bem importante no meu trabalho hoje. Eu tenho, inclusive, empresa de serralheria. A gente presta consultoria para o escritório de arquitetura. Vamos beber um copinho d'água aqui e vamos continuar essa conversa aqui, que tá bom demais. A gente volta já. Sai daí, não! E o Mosaico volta aqui com Léo Ferreiro, arquiteto, design. Léo, rapaz, interessante, né? Tava falando negócio de solda, negócio de metais, tudo, mas me ocorreu agora a seguinte curiosidade. Por exemplo, eu queria que tu falasse um pouco assim você como o design, né? Você, a tua relação assim, com os objetos, na criação, tu como estudante, depois como formado e hoje como foco principal da tua atividade profissional. Pronto, Totonho, foi assim, como eu estava falando, essa coisa começou muito espontânea comigo, foi uma coisa de vontade de fazer algo, né? Eu fiz um móvel, isso foi evoluindo, eu fui comprando mais ferramentas, fui mexendo com materiais diferentes,
Mas era uma coisa que eu fazia sem muito direcionamento, né? Era uma coisa assim mais como um hobby. Então, isso na metade da faculdade, me formei, né? Em paralelo, sempre foquei na época com um projeto de arquitetura, que eu também adorava fazer. Quando eu me formei, continuei com esse hobby. As coisas foram evoluindo, então eu comecei a vender alguns móveis para os colegas, porque encaixava nos projetos, né? Isso começou a virar uma atividade em paralelo com o projeto de arquitetura, que era onde eu dedicava mais, né, assim, a minha atenção. E aí, eu tenho hoje o quê? 10 anos que eu terminei a faculdade, né? Então, esse ano fazem 10 anos, eu terminei em 2013, esse ano fazem 10 anos que eu sou formado em arquitetura. Então, com mais ou menos uns 6 anos aí de formado, eu comecei a ver que eu estava realmente apaixonado por isso de fazer móvel. Eu acho que tanto pela possibilidade de você criar algo com liberdade total, né? Poder fazer aquilo e vender, né? Com produto, né? Uma dinâmica diferente de você vender projeto. Então, eu sempre no mobiliário, eu sempre foquei em vender produto, né? Então, hoje eu já tenho propostas para vender projeto, para trabalhar em parceria com outras marcas, mas eu comecei focando em vender o produto. Eu fazia e vendia, né? E aí chegou um momento assim que eu estava fazendo tudo já no meu limite, assim, do que eu podia pensar. Eu achei que eu tinha estagnado assim em questão criativa, porque era um conhecimento que eu não tinha de mercado, estava fazendo espontaneamente, né? E nessa época que Fortaleza, você não tinha ainda assim um curso, ainda não tinha se formado um curso de design de imobiliário, um mercado que não era tão claro de como atuar aqui. E aí a saída para mim foi ir para São Paulo, né? Então eu estava até empregado na época numa empresa e fiz bastante coisa assim, como arquiteto fiz bastante. Novinho, mas rodadinho, né? Porque quando eu me formei estava na crise e não tinha vaga, aí eu tinha que me virar, então eu me virava com o que tinha. Então fiz bastante coisa, eu tentei de projeto de arquitetura até tentar fazer casa para vender. Esse eu ficava me metendo. Léo, mas da arquitetura, assim, vamos dizer, de projeto de casas e tal, aí tu vais para o mobiliário. Aí como é que tu lidava com a mudança de escala, né? Porque tu vai do metro para o milímetro, né? Exato, é porque eu peguei a parte que me interessa, o estudo da simbologia da arquitetura, e trouxe isso, tentei trazer isso para o mobiliário, entendeu? Então, é uma migração que você faz, assim, de escala, né? E também, assim, de complexidade, né? A dinâmica de uma construção, né, envolve uma série de outros fatores que, se você consegue tirar isso, pegar a parte que eu gosto mais, que é a parte da criação e de como você trabalha os pontos, assim, e expressão, né? Essa é a parte que me interessa no mobiliário, né? Por isso que hoje o segmento que eu atuo é o autoral, né? É mobiliário autoral. Então, essa liberdade criativa é o que me atrai continuar trabalhando com mobiliário, né? E aí, nesse processo, eu aprendi a fazer essa migração, entender o mercado, no curso que eu fui fazer em São Paulo. Fiz um curso, foi rápido, foram 3 meses. Lá eu conheci pessoas do mercado, né? Tipo, a sorte de ter um professor que é muito bom, Ricardo Schirmer. Ricardo Schirmer. Eu acho que é um dos melhores designers que eu conheço, assim, um cara extremamente inovador. E aberto ao compartilhamento do conhecimento. Com certeza. Ele é extremamente generoso. Na verdade... Então ele é bom. Porque o cara, quando não é, porque se protege, né? Se encastela, né? O cara, quando ele se fecha também para as influências dos outros. Então, na verdade, você se abrir, você compartilhar, também aumenta o que você aprende, entendeu? E essa ilusão de que os outros são seus concorrentes, na verdade, eu não vejo muito dessa forma. Na verdade, eu acho que o mercado da gente, ele é um mercado que tem muito potencial de crescimento
E você sozinho não cresce mercado, né? Verdade. Então imagina, hoje eu executo uma atividade que há pouquíssimo tempo atrás as pessoas iriam dizer que tipo, não daria para fazer isso aqui no Ceará, porque não tem mercado para design autoral, certo? Ouvi isso há 3 anos atrás. E hoje a gente escuta o contrário. Mas isso não é só por minha causa, é por causa do movimento, porque tem outros designers que estão fazendo. Entendeu? Eu ouvi uma história, esse negócio de não ter mercado, né? É a história assim, dizendo que queriam fazer, eu acho que era uma fábrica de sapato, né? E alguém dizia assim, rapaz, não faça essa fábrica lá, não, porque lá ninguém usa sapato. Aí diz assim, rapaz, faça a fábrica, porque lá ninguém usa sapato. Tá entendendo, né? Justamente por não usar, né? Então eu acho legal esse negócio assim, porque não tem mercado. Rapaz, vamos ver direito o que é o mercado, né? Se por um lado não tem, por outro lado a gente não tem muita amarra. Então acho que o que define hoje o contexto do design cearense é a liberdade criativa. Então a gente consegue, né, assim, claro. E o que eu acho legal, aí é onde chega, assim, que eu gosto da tua produção, nisso daí. E a personalidade que tem. Não é porque você tem, por exemplo, a questão autoral que você falou, ela é muito importante porque eu vejo uma peça sua, eu sei que tem a ver com a tua vivência, com a tua ambiência, né? Com a luz do Ceará, com a cultura do Ceará, né? Tanto tem a cadeira que é feita a partir do desenho de jangada, né? Tudo. É genial, pô. Né? Até na questão que ela é meio estaiada, né? Ela é um sistema, é um sistema estrutural. Né? Ali, a ideia ali era que ela, assim, até que ponto uma coisa é estrutura, até que ponto é expressão, até que ponto, sabe, é construção. Então, assim, eu tentei juntar ali, que uma coisa ao mesmo tempo que é estrutura é a expressão da peça, entendeu? Sabe? Mas eu vejo ela como um sistema estrutural, né? Com expressão, né? E que você pode sentar. Né? E os materiais, né? Também, né? Tem a ver, né? Tudo com a história da gente. Porque você pega até o assento em couro, né? O couro. Isso também é resultado do quê? Que possibilidades eu tenho ao meu alcance, certo. Né? Que coisas eu posso fazer com o que eu tenho à disposição, né? Então, a história das ferramentas, né? Lá atrás, eu sempre fui, tipo, né? O que aconteceu ao longo do tempo foi que eu comecei a focar na expressão, né? Mas eu sempre tive com a ferramenta ali do lado que pudesse fazer, entendeu? Certo, mas você pesquisou nas jangadas para ver como era que funcionava, pesquisei. Coisa, vendo as peças. Né? Chegou a pesquisar também na literatura o livro do Nearco? Comprei os dois. Os dois? Comprei. É o livro que eu mais usei. O livro dele, os né? detalhes, é impressionante. Nearco, grande artista, né? Um gênio. Grande arquiteto, grande professor. Uma pena para mim é que eu não pude conhecê-lo, né? Não pude conhecê-lo, né? Teria sido para mim uma honra ter conversado com ele. Eu acho que de ter apresentado o projeto para ele, né? E muito bem humorado, né? Figura muito bacana. Todo mundo é bem humorado aqui, né? Aqui. Isso é que eu acho bacana, cara. Assim, eu digo, uma das maiores emoções que eu tenho é encontrar o pessoal daqui nos cantos, sabe? Aqui para mim é uma alegria. Quando eu encontro lá fora, que eu faço uma viagem, menina, é emocionante, assim, é divertido. Porque, por exemplo, demais, cara. Eu tive uma oportunidade uma vez de estar lá na Inglaterra, fui fazer uma visita ao Ricardo Bezerra, né, que estava estudando lá. E ele me apresentava as pessoas lá na Inglaterra, né? Aí ele dizia assim, olha, doutor, amanhã, se você passar por ele não lhe cumprimentar, aqui é porque não significa que você está sendo apresentado, vai ser amigo dele, não. Já é amigo, não, já conhece, né? Eu disse, tá. Isso é bom, que a gente, né? A gente é muito latino, abraça, né? Tudo. Mas eu não deixo de ser assim, não, viu? Ah, eu pego o pessoal e aí fica amigo. Né? Aí se ele falar, me der abertura, eu fico amigo. É. Porque eu acho que é sobre isso, né? Assim, o trabalho são conexões que você cria, né? Acho que o trabalho, além de uma... É. Mas as tuas primeiras peças tu fazia sozinho? Fazia só.
Fazia só. Eu ficava rodando na cidade, atrás de oficina. Aprendeu muito vendo? Muito vendo, perguntando. Vendo, perguntando, tentando fazer. É isso, assim, é engraçado. Eu tenho hoje um espaço, meu escritório, minha oficina, mas eu tenho um mapa que a minha oficina é Fortaleza, né? A minha oficina está na cidade, então assim, uma máquina que eu não tenho, eu sei onde que tem. Já sabe onde é que eu tem. posso entrar lá e usar, entendeu? Eu tenho assim, eu acho que esse sistema, cara, esse sistema é o que é o... O cearense, ele tem uma vocação moveleira, vamos dizer assim, tem, não tem? Tanto que a gente tem um polo, né? Um móvel do Marco, né? A gente eu sei tem. que esses móveis, né? Tinha uma época que tinha muitas assim, fábricas que tinham móveis de estilo, né? Era muita coisa, né? Mas, assim, em matéria-prima, assim, por exemplo, de madeira, ainda vem muita coisa do Pará? Cara, eu acho que pra gente vem muita coisa. Muita madeira vem de lá. Porque as madeireiras aqui, elas trabalham, né? Com o carregamento que vem de lá. Então, a gente compra aqui em Fortaleza, mas acaba vindo de lá. Muita né? coisa certificada, né? Que hoje em dia tem muita madeira certificada. Cara, né? a gente compra como certificada. Eu sei, Não, não estou duvidando, não. Ah, não. É porque... Eu sei. É porque, assim, a gente, tipo... A gente busca a origem, né? Porque quando você está nesse nicho que você está atuando, é um nicho muito, muito específico. Então, assim, tem que ser tudo muito bem acertado, sabe? Não, qual a madeira, por exemplo, assim, fazer uma pergunta aqui de ignorante, né? Uma madeira que o cupim não suporta. Cara, muitas madeiras, madeira de lei. Madeira de lei, em geral, o cupim não pega, certo? Nem aquela brocazinha, né? Não, sabe o que acontece? É porque, assim, no tronco, você tem as partes do tronco, certo? Tá. Você corta ali a rodela, aí você vê aquela parte mais escura, ali é o cerne. E a parte mais clara em volta ao burno. Certo. A madeira de lei boa é o cerne. O cerne. Então, aquela parte mais clara, ali é que pega o bicho, entendeu? Então, fica a dica. Quando você compra, por exemplo, uma peça de madeira, ela tem uma parte mais escura e uma mais clara. Você tem que ver se aquela mais clara não é o burno. Dependendo da espécie da madeira, se você tem que evitar essas partes claras, porque às vezes elas vêm com bicho. Então, assim, ela já vem? Porque geralmente o bicho já vem. Não é que ele aparece, ele já está na madeira. Já está, né? Esse bichinho é a fase larval do bicho. Ele já está lá. Tipo, bota o ovinho, ele já está lá. Quando o inseto cresce, ele vai se embora, entendeu? Tá. O que come é a larva. E a larva come essa parte clara. Então, por exemplo, freijó. Uma peça de freijó, que é uma madeira muito boa, a parte mais clara dela é a parte que pega bicho. Então, já aconteceu, assim, no começo, que eu não tinha isso, é um conhecimento que você vai aprendendo. Então, eu comprava uma peça de madeira, fazia uma poltrona, uma peça, e aí apareciam os furinhos. O bicho já não estava mais lá, certo? Mas tinha uns furinhos, entendeu? Essas marcas, elas geram estranheza. Então, a qualidade exige que você tire isso, entendeu? Aí você tem que aprender a escolher a madeira, né? Você não é chegar... Mas toda madeira você tem que escolher lá na madeireira, você vai lá, pega a sua peça, separa, confere, vê as rachaduras, vê as manchas, né? Vê as dimensões, se dá para tirar a peça que você precisa de dentro. No olho dá para ver mais ou menos a idade que tinha? A idade... Você vê pelas linhas, né? Geralmente essas madeiras de lei, elas são bem antigas. São bem antigas, porque o crescimento, elas são densas e as linhas são próximas, né? E a linha é por ano, né? Ali a mudança de estação cria um anel de crescimento, então elas são bem antigas, né? Elas são bem antigas. Uma coisa que é importante para comprar madeira é a questão de ver se ela está seca, se ela está ainda com umidade. Porque com umidade ela corre o risco de empenar, ela vai sofrendo as retrações, né? A madeira boa para trabalhar é a madeira seca. Então, às vezes, até eu compro e deixo a madeira lá, estocada lá por meses, assim, 7 meses lá, para poder usar. Suspensa, pegando vento, para secar. Né? E hoje em dia tu tem uma equipe, Eu tenho uma empresa de serralheria, que foi parte dessa... Certo. Que foi, quando eu comecei fazendo tudo ao mesmo tempo. E com o tempo, eu comecei a entender mais o mercado e as coisas começaram a ser colocadas melhor posicionadas de acordo com cada atividade. Então, a empresa de serralheria presta serviço local, de serralheria para arquiteto, designer, a gente trabalha nesse nicho. É um nicho mais
de decoração, de mobiliário, né? Né? Então, certo. Tem uma certa tradição, né? Porque teu pai trabalhou muito tempo com estrutura metálica, né? Eu entrei nessa também. Tem um também, irmão que é calculista. Eu né? já fui consultor de né? empresa instrumentálica. Foi, né? Eu vou lá no Cali ficar conversando com o calista de estrutura. Eu tava Calista agora... é gente boa, né, rapaz? Tá aí um engenheiro com uma linguagem arquitetônica fantástica. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu tava lá e conversar. Não, ele adora. Eu fui aluno dele na pós. Eu fiz pós em estruturas. Todas as coisas que eu já fiz é o que levaram talvez ao resultado do meu trabalho hoje, sabe? Por exemplo, a minha cadeira é um sistema estrutural. Eu sempre fui ligado a estruturas arquitetônicas. Eu fiz pós em estruturas das edificações e o Cali foi meu professor. Aí o Cali falava uma coisa na época que era assim, era uma pós de prédio, de edificação. Aí como ele é professor de estrutura metálica, aí eu disse, professor, eu estou fazendo umas coisas de metal, uns móveis, posso trazer para o senhor olhar? Aí ele disse, traga. Aí eu levava uma mesa de aço que eu tinha feito, de vergalhão para aula para ele ver, sabe? Aí ele falava assim, muito legal isso, tem que ser assim, tem que ser curioso, tem que trazer as coisas mesmo. Legal. Eu estava agora em Milão, estava na semana de design lá expondo, sabe? Aí eu vi uma escada, rapaz, bonita assim a estrutura, sofisticada, assim, muito bonita. Tava até bem acabada assim, porque tava mal cuidada, mas a estrutura era muito sofisticada. Aí mandei para ele. Aí eles, muito legal isso aqui, vamos estudar aqui, vamos conversar mais depois. Vou beber um copinho d'água aqui, volta já, espera aí. E o Mosaico volta aqui com Léo Ferreiro, arquiteto, designer premiado. Ei, Léo, que eu estava começando a contar aqui no final do bloco, né? Bem ligeirinho. Era o Teatro Zé de Alencar, quando chegou a estrutura dele, tudo chegou ao teatro mesmo, não é? Foi numa importância tão grande aqui, causou tanta assim, curiosidade, que a estrutura foi colocada em praça pública, exposta para o pessoal ir ver lá o teatro, as peças todas desmontadas, né? Mais legal. Mas Escócia, mas diga aí, conta aí mais. Não, então, o que eu estava contando era assim, questão de como que hoje, né, o trabalho que eu estou desenvolvendo, essa coisa de posicionamento, né, esse processo de posicionamento, né, atualmente essa questão da fabricação, eu tenho uma fabricação própria que vem dessa empresa de serralheria que surgiu das demandas, né, de que eu fui descobrindo dentro da cidade. Sim. E tem o meu estúdio de design que é onde que é um outro segmento, né, de design, e aí tem um foco mais autoral, né. Então certo. Lá é onde eu gosto de explorar as possibilidades, eu gosto de ter liberdade para criar as minhas próprias criações, né. Certo. E assim, eu acho que isso é o que mais me empolga no trabalho, é essa parte de você poder inventar. Assim. Agora, todo mundo quer saber como foi essa tua premiação. Tu tiveste uma premiação aí que já me disseram assim, rapaz, isso é o Oscar do design. Todo, né? Eu achei assim formidável. Tudo. E aqui, rapaz, a gente tem que divulgar, rapaz. Tem que divulgar, é verdade. Assim, é uma premiação bem importante, né? Ela é uma premiação muito significativa, ela tem relevância mundial, né? Antes dessa, eu já tinha recebido 5 premiações, né? Em prêmios importantes no Brasil, né? Eu acho que os mais importantes foram o Museu da Casa Brasileira, Brasil Design Award, e também tive o IAB Nacional, que também é um prêmio que eu fiquei muito feliz de ter ganho, porque é para arquitetos, o IAB Ceará também, e o Museu A Casa em São Paulo, né? Recebi esses prêmios com esse projeto. E ela, assim, já tinha... Isso teve uma repercussão muito boa, assim, para o meu trabalho. E aí eu resolvi tentar o prêmio IF Award, que é um prêmio... Ele é um prêmio na Alemanha, né? E é tido como um dos maiores do mundo, né? É um prêmio focado em inovação, focado em design. E ele trabalha, assim, tipo, muitas categorias, né? Então você vai de aplicativo até automóvel. Né? E o que está entre isso, decoração, mobiliário, está dentro de uma categoria, né? Sei. E aí eu resolvi tentar essa premiação. Você fica naquela, se eu vou tentar, né? Eu vou tentar.
Aí eu pedi ajuda para o Sebrae eu tenho que agradecer o Sebrae em nome do Cartaz, toda a equipe. Eles que me patrocinaram. Valeu, Cartaz! Valeu, Cartaz! O Cartaz aí ajuda muito os designers daqui, assim. Inclusive, esse projeto surgiu de um edital que o Sebrae lançou de ajuda a pessoas que queriam desenvolver projetos na área de economia criativa. Esse edital financiou esse projeto, o início desse projeto, financiou vários outros designers, estilistas que estavam fazendo também na época. O Elcio adota, né? Assim, pelo menos as tuas poltronas, né? Tem duas lá foi um cliente. Prefeitura, né? Ele comprou duas lá para periferia. Eu fiquei contente, né? Assim, Valeu, Elcio. Valeu. Rapaz, ele vai dando valeu aqui a quem ajuda aqui a gente, a nossa cultura aqui, né? É isso aí. A FIEC, já tiveste algum contato lá? Não ainda, mas vou ter. Ricardo Cavalcante, meu amigo. Ó o Léo aqui pra gente dizer assim, valeu, Ricardo. A gente vai levar coisa para lá logo, logo, viu? Ah, legal. Viu? Então foi isso. Então me inscrevi no prêmio, né? Foi uma coisa assim, tipo, foi bem legal ter mandado o material, né? Depois mandamos a poltrona para lá, né? E agora a gente eu e outros designers, inclusive o Érico Gondim também, colega meu, a gente foi agora para a Semana de Milão, numa exposição que a gente se inscreveu e conseguiu entrar. E na véspera dessa viagem para Milão, eu recebi a notícia que tinha sido um dos premiados no IFE, né? Que legal, pai. E olha que Milão é um privilégio, expor em Milão, né? Porque com certeza. Eu acho que é a capital mundial do design, né? É o maior evento de design do mundo, é a Semana de Milão. Não, assim, foi uma sucessão de coisas, sabe, que foram acontecendo, só que nada dessas coisas se justifica por si. E tu leva o mobiliário? Eu levo. E volta, tem perigo de voltar com ele? Tem não, né? Rapaz, eu fui para não voltar e não voltei. Não voltou? Não voltei, não. Mas não foi fácil, E ficou não. com alguém assim, galeria de arte, já se interessou? Claro, né? Claro, interessou. Eu deixei uma galeria, agora está numa galeria em Londres, vai ser lançado agora em Londres, em setembro. Que legal. Na Semana de Design de Londres, o festival, London Design Festival. Vai ser lançado. Vendi para alguns clientes na Europa, né? Itália, Alemanha. Fortaleza disse que, né, que você propõe, ou não sei se é tudo a capital do capital design, mundial, né, do design. E né, eu tudo. acredito. Ó, aqui, olha aqui. O Léo tem aqui, ó, premiação internacional. Pode ser uma pessoa a conversar, né? Com certeza, assim, eu gosto, assim, eu acho que o trabalho é sobre isso, é sobre você criar conexões, assim, quando você propõe uma peça, um trabalho, eu acho que isso, quando conecta com as pessoas, elas se identificam, isso é muito gratificante, sabe? Os clientes, assim, eu fico muito feliz de eles comprarem e terem essa conexão com o trabalho, de realmente entenderem o valor, sabe? Do que você está... Atualmente, tu trabalha por encomenda, é? Eu faço por encomenda. Porque as peças do estúdio, elas são peças que eu mesmo que estou produzindo, né? Elas são feitas por mim. A cadeira, especificamente, ela é feita manualmente por mim. Eu aprendi a fazer marcenaria, torno. O processo dela foi muito bacana, porque, na verdade, eu só tinha a intenção de fazer o projeto e eu não tinha ainda assim, o conhecimento de como executar. Mas isso me empolgou a desenvolver. Então, eu aprendi a tornear madeira para fazer esse projeto. O furo cônico, que é o que dá o detalhe que encaixa a madeira e dá a rigidez. Não tinha ferramenta para fazer, eu tive que aprender a fazer a ferramenta. Aí tu faz também as tuas ferramentas para fazer isso? Eu compro legal. E também, se for o caso, eu adapto, faço. Tem que ser design desenrolado. Na época foi engraçado, porque eu gosto de mostrar as coisas que eu estou fazendo com meu pai, né? Pra conversar, e aí eu falei assim, olha que pai, isso aqui eu estou pensando em fazer um projeto que vai ter uns furos cônicos, assim. Aí ele, tipo, mas não tem ferramenta, é muito difícil fazer isso aí. Eu sei que não é difícil, mas... Assim, tem gente que já fez, então você fez, eu vou fazer também. Eu vou aprender. E foi assim, fui aprendendo. Então, assim, esse processo de produzir, eu dominei e ainda continuo desenvolvendo, né? Assim, já estou comprando máquina nova para aumentar a produção, mas são peças feitas artesanalmente. Eu gosto disso, eu gosto desse... É legal. Eu gosto dessa conexão. Então, assim, na verdade...
ter começado a trabalhar com esse perfil não foi necessariamente por olhar para o mercado, mas olhar para o que eu queria fazer, entendeu? Então, uma coisa que veio de dentro, assim, o que é que eu queria fazer? Eu queria poder ter liberdade, eu queria poder criar no tempo que eu queria. Então, o mercado de produto de produto colecionável, produto, né, móvel de padrão mais elevado, assim, tipo, esse nicho, pareceu absorver melhor esse tipo de coisa que eu queria fazer. Então eu comecei a me adaptar para me direcionar para esse mercado, né? Da Casa Cor. A Casa Cor, eu todo ano eu participo. Tá, Já tem uns 2 vai, anos né? que eu participo. Vai, né? Eu Legal, sempre coloco algum produto lá, né? Porque também... E a Neuma? Ei, Neuma! Olha aqui, ó. Casa Cor aqui. Tamo aí. Neuma é uma guerreira, né? Bacana. Verdade. Gosto muito das Nicas. Nica que eu digo, ela é as irmãs dela. Ah, é? E aí, Neuma, Tudo bem, são fantásticas. Legal. Não, é muito importante esse contexto que a gente está desenvolvendo aqui, né? E é isso, assim, então nesse processo, né, eu passei a desenvolver o trabalho artesanalmente, né? Todas as minhas peças, elas vêm com uma etiqueta numerada, eu gosto de tudo numerado. Vem com certificado de autenticidade, né? Eu acredito muito nisso. Assim, é uma peça de arte. Eu vejo essas peças clássicas, né, que elas têm, a pessoa, quando você sabe a data, claro. Isso conta uma história também, né? Tipo, conta. Como que era, sei lá, daqui a 30 anos, como que era... Como é o nome que tu chama a poltrona aqui agora, jangada, hein? Caré. Caré, né? Por exemplo, você pega a caré, né? A caré, ela conta uma história, rapaz, né? Tudo. Tem muito a ver com a arquitetura vernacular, vamos dizer, exatamente, né? Totalmente. A história dela foi o seguinte, eu tava nessa coisa de observar, né? Olhar em volta, e aí eu estava na Praia da Capunga, aí estava olhando a jangada, aí tem uma peça da jangada que chama o Banco da Vela, que é onde ela apoia o mastro. Essa peça, ela é o que ela é? Um sistema de encaixe de madeira com corda que puxa, traciona, né? Estica e enrijece. Aí eu disse, isso aqui é bastante, eu pensei, isso aqui é sofisticado, assim, se você for pensar projetos arquitetônicos sofisticados, eles tinham esse tipo de solução estrutural. Então, assim, eu disse, olha que bacana, né? Aí eu disse, eu queria poder fazer design com isso. Cultura popular é forte, né? Mas eu acho que a originalidade desse caso tá, não falo nem só para mim, mas eu falo nas obras que eu acompanho, bacana. Sabe? Tá em você tirar coisas de um canto de fora e botar no design, entendeu? Então, assim, você não pensa, às vezes, um designer de uma poltrona olhando para a poltrona. Outras, não, você olha para outras coisas em volta. Aí dali você tira as referências e acho que a metodologia está em você conseguir retirar referências de fora e botar para dentro do processo do móvel, entendeu? Da criação do móvel. E aí foi isso, a poltrona foi isso. Eu vi essa estrutura da jangada e fiquei com isso na cabeça, até que chegou na solução, né? De fazer a linha caré. O sistema estrutural, né? Eu achei legal isso daí, né? Mais que um móvel, é um sistema estrutural. É um sistema estrutural. Né? E acho muito legal também a questão da questão ergonômica dela, né? Foi um detalhe que... É um detalhe, porque, rapaz, você olha assim, quando você senta, você não imagina que é tão confortável, né? Pois é, mas ali é o processo de desenvolvimento, né? Porque eu fui estudar um pouquinho de ergonomia, anatomia, né? Tipo, o que é uma dinâmica de você sentar num móvel, né? Se você está aqui sentado, o que é que significa sentar confortavelmente? Isso cientificamente falando, né? Assim, do ponto de vista do médico, né? Pronto, então esse sentar é o que você tem que buscar no móvel. Até onde eu consegui ali, eu espero ter chegado onde, né? Para tentar dar um conforto para quem usa, né? Mas isso é o desenvolvimento, né? E a partir de ela ser desmontável também, que é bacana, que isso veio também de uma ideia de que, tipo, eu ficava assim... Devia ter trazido o João aqui para tu montar aqui, a gente conversando, né? É porque eu tô sem. Tá sem, né? Entendeu? Tudinho foi. Foi. Eu sempre levo, mas é porque dessa vez eu tô quem quiser comprar, como é? Aí, como é que te acha? É só entrar em contato comigo, a gente faz a gente inicia o processo de fazer a poltrona, né? Tem algum site assim que tu coloca? Tem meu telefone e tem o Instagram, né? O Instagram hoje é a minha principal
Como é teu Instagram? Léo Ferreiro, arroba Léo Ferreiro. Arroba Léo Ferreiro, Mobília que Verve. Mobília? Mobília que Verve. Que Verve? Que Verve, é o... Certo. É o nome. Só que você bota lá Léo Ferreiro, Mobília aí já aparece... Léo Ferreiro colocou na internet, achou. E eu tenho assim, eu fico muito feliz assim com esse trabalho, porque por ele ter me destacado, né? E por ser de uma forma que eu queria muito, que era trazendo a identidade da gente, assim, né? O que eu imagino como minha identidade, que é uma identidade que eu compartilho com o povo daqui, né? Que é assim, tipo, eu pude criar algo, né? Inspirado na gente, nas nossas referências. Rapaz, me ocorreu agora uma coisa. Gastão Bittencourt, da Fé Comércio, alô, pessoal do Sesc Ceará. Não tem um projeto Povos do Mar, que vai ter, né, agora, que é um projeto dos mais belos que eu conheço nesse país. Tudo. Pode ver, aí tem que conhecer o trabalho aqui do Léo, né, da Caré, que é feito a partir, inspirada nas nossas jangadas. Que a gente tem uma exposição, todo ano a gente faz, que é uma exposição chamada Aquavelas, que a gente pinta as velas, as jangadas, tudo. Nossa, né? Muito bacana. Já mais uma, né? Até uma palestra dele, né? Uma palestra dele no Sesc, né? Sobre isso. Tem uma coisa que eu queria muito contar, Antônio, que é assim, eu comecei essa movimentação hoje que eu trabalho quase que do nada. Foi tipo numa intenção que eu tinha. Eu tive oportunidades, claro, né? Sempre tive. Mas eu tive que correr atrás. E eu surgi com isso e esse negócio... Então, assim, isso... não só eu trabalho com isso hoje aqui, como isso está me criando conexões internacionais com esse trabalho, sabe? E eu sempre tive na minha mente que o designer cearense, não falo só, no caso, falando de mim, mas o designer cearense, ele tem capacidade de ganhar o mundo com o trabalho dele, né? Então, eu sempre pensei nisso. Desde lá no começo, eu pensava, se eu continuar fazendo o meu trabalho, eu posso chegar lá fora com isso. Eu falo chegar lá fora... E leva muita gente contigo. Nos maiores mercados. E a gente está levando gente com a gente. Leva muita gente, que é o mais importante. Por exemplo, não sou eu que estou fazendo isso. Eu tenho meus colegas que estão aqui trabalhando com isso. Né? Então, por exemplo, eu estava em Milão, estava com o Érico Gondim lá. Ele levou um projeto magnífico. O projeto dele é impressionante. E chamou a atenção. Chamou a atenção, entendeu? Não é à toa que a gente não voltou com nada, a gente deixou tudo lá. A gente foi... E não é fácil você vender nessas feiras. Não é tão fácil assim. Tem gente que... acaba que não fica. E a gente conseguiu vender. Eu levei 3. O pessoal tem um olhar muito pragmático, né? Assim, tudo. Muito sensível, mas muito pragmático. Né? Porque tudo, né? Você não tem garantia. Você não tem garantia que você vai conseguir. E a gente foi lá e conseguiu, né? E a gente também teve apoio. Nesse caso, a gente teve apoio do Sebrae novamente. O Sebrae ajudou a gente. O cartaz, gente boa. Eles são gente boa demais, cara. Isso é importante. Né? Porque e isso mostra que a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Gente boa não é contigo, não. Eu digo, gente boa é com a cultura cearense, com a produção cearense. Claro. Né? Eu não me vejo sozinho nisso. Legal. Na verdade, eu sou um profissional, tenho tido o meu destaque, mas eu acho que o importante é esse contexto que a gente está, entendeu? Bacana. Porque eu digo, do jeito que eu fui, a gente pode levar mais gente, pode chegar mais gente. A questão é, isso eu já falo, dizia, tem que levar os designers daqui para fora. Porque às vezes a gente tem dificuldade de desenvolver nosso trabalho, que é um trabalho que não é barato, não é porque a gente tem um preço alto, é porque a forma de produzir não é barata. E a gente tem muita conexão com o artesanato. O artesanato é uma das nossas maiores fontes de inspiração e de expressão. Né? E se a gente abraça isso, né? Se a gente abraça isso, isso tem um potencial de conexão, de novidade, de conexão com o público, né? De novidade para o mercado, sabe? Então, assim, essas coisas, elas têm que ser mostradas, entendeu? Então, eu sempre pensei isso, tipo, a gente tem que chegar lá fora
Porque é um processo natural, a gente vai chegar lá fora, entendeu? A gente vai chegar lá fora, isso é uma questão de tempo, né? O que está acontecendo agora, né? E a gente está nesse movimento agora, a gente está com um projeto aí que eu não posso divulgar ainda porque... Tá, depois tu volta aqui para divulgar, depois eu conto né? um pouco mais, mas assim... assim e para como é? O Léo, quem é? O Érico. O Érico, né? Trago o Érico. Mas aqui vem divulgar. Ei, rapaz, o tempo no instante passou, viu? Mas quero lhe agradecer, eu sei que sua vida é muito corrida, tem muitos afazeres, muitos compromissos, mas tem um tempinho aqui. Eu acho que você vai inspirar muita gente aqui, né? E produtos cearenses, mostrando a arte, a cultura cearense, o valor do trabalho, né? Do artista cearense. E este é Léo Ferreiro. Léo, muito obrigado. Valeu. E até o próximo.